inscrevam no meu canal e deem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram, tá bom? No episódio de hoje, eu irei entrevistar uma influenciadora digital que fala tudo sobre o Japão. Ela tem um blog onde ela dá dicas de turismo, arte, cultura, tudo sobre o Japão, né, Pete? Tudo bem? Ju, obrigada pelo convite, viu? Adorando participar do seu canal. Eu que adorei, foi um prazer você ter aceitado, fiquei muito contente. Conta um pouco pra gente como é que você começou com o seu blog, da onde surgiu essa ideia. Conta um pouco pra gente. O blog eu comecei em 2013, quando eu fui morar no Japão. Eu passei um ano em Tóquio e era inicialmente um blog de viagem, com relatos, coisas que aconteciam, curiosidades, naquela carinha de blog mesmo, que nem um diário, sabe? E paralelo a isso, eu fui convidada também a participar de um canal de YouTube na época chamado Sem Fio, que é um canal que reunia brasileiros que moravam fora do Brasil, e eu de Tóquio eu fazia vídeos todo mês falando um pouco de dicas, de curiosidades, e foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, mas de uma forma bem despretensiosa. E quando eu voltei para o Brasil, eu parei um pouco com o blog, porque eu retomei minha vida aqui em São Paulo, me envolvi em outros projetos, só que ficou sempre na gavetinha ali o Japão, eu queria dar continuidade para aquela ideia. Uhum. E aí, no ano passado, eu resolvi retomar o blog, dei uma cara nova para ele, um layout novo, uma identidade visual. Criei o canal de vídeos, o Insta, o perfil no Face e fui para o Japão de novo pela segunda vez, já com o objetivo de produzir conteúdo. E você passou quanto tempo dessa segunda vez? Da segunda vez eu passei 1 mês e meio. Ah, tá. E aí eu já fui bem mais focada, já com vários assuntos na cabeça, para ir atrás, para filmar, fazer entrevistas. E, bom, a minha ideia é falar do Japão de um jeito um pouco mais contemporâneo, porque eu acho que falta um pouco, fala-se muito do Japão no geral, mas... eu vejo muita entrevista, até recentemente apareceu uma revista renomada na Vogue sobre o Japão, né? Então, mas você quer falar de uma maneira diferente, visto por outros olhos, de repente? Sim, porque isso é uma coisa particular minha, é uma questão pessoal minha, porque como eu sou descendente de japoneses, eu cresci num meio em que se falava muito dos estereótipos dos japoneses. Uhum. Quando eu era pequena, por exemplo, eu não queria ser a japinha da classe, sabe? Rolava era a época do Changeman, do Jaspion, dessas séries. Fala-se muito sobre as geishas, os samurais. Acho que tem alguns estereótipos que são bem reforçados ainda aqui no Brasil. Em outros países ocidentais também. Então, quando eu fui morar no Japão, eu me encantei pelo país, mas foi uma fase em que eu descobri várias outras coisas bacanas sobre o Japão. Não só a parte da cultura tradicional, mas também tem muita coisa contemporânea acontecendo. Gosto muito de falar sobre artistas, filmes. Eles não têm mais aquelas coisas só antigas, orientais, lá de antigamente. Eles têm coisas contemporâneas também. Tem muita coisa acontecendo. Porque eu lembro de coisas tradicionais. Quando fala sobre Japão, lembro daquela cultura milenar, daquelas roupas, do estilo de vida, Buda, lembro de toda essa parte deles. E eles realmente fazem coisas contemporâneas, a arte. Eu não entendo nada, na verdade, por isso que eu tô fazendo esse bate-papo, essa entrevista hoje. Pois gostei muito. Muita gente tem essa imagem do Japão, o que é bacana, porque acho que a gente tem que entender um pouco da tradição, da cultura, né, do berço, para poder entender o que está acontecendo hoje em dia. Mas tem muitos artistas, muitos arquitetos, designers que estão produzindo muita coisa bacana, e é esse lado que eu quero focar também. Então, muito interessante. Juntar o tradicional com o contemporâneo, mas sempre sob uma visão pessoal, sobre as minhas impressões, o que eu gosto. E você, por ser uma japonesa, é interessante, né? Com certeza. Isso também é um olhar ainda mais aprofundado. Você entende da cultura japonesa. Você cresceu sendo criada por descendentes japoneses, né? Seus pais são japoneses ou só Meus avós. Ah, tá. Meus avós são japoneses, os 4 vieram do Japão. Então, meus pais, eles foram criados num ambiente japonês, por mais que eles tenham nascido aqui no Brasil. E você fala desde pequena?
Não. Ah, eles não falavam em casa? Não, eles sempre falam em casa. Minha avó, olha, só falava japonês, meus pais falam fluentemente. A gente tem, eu e meus irmãos, a gente tem um ouvido bastante treinado, só que na hora de falar mesmo, a coisa não saía. É, porque vocês não praticam todos os dias, né? Então é diferente de você estar crescer num lugar que você fala e escuta. No caso, você mais escutava do que falava, Sim, né? Por isso que eu até quando eu fui pro Japão pela primeira vez, eu decidi estudar japonês. Então eu fiquei um ano estudando e foi ótimo. Você decidiu ir porque você sempre gostou da cultura japonesa, então? Sabe que foi engraçado, Ju? Porque quando eu era mais nova, eu te falei, eu queria renegar um pouco esse meu lado japonês, porque eu nunca me identificava com o que era apresentado do Japão aqui no Brasil. Eu queria me distanciar um pouco dessa questão de, a japonesinha, as Você tinha uma versãozinha, entendi. Então, tinha. E eu acho que isso acontece com muitos descendentes. Naturalmente. Pelo que eu tenho falado com as pessoas, com o público. E só depois de adulta, assim, com 20 e tantos anos, eu comecei a ir mais a fundo nisso. Eu queria primeiro entender a história da imigração da minha família. Então eu comecei a falar com meus tios, meus avós, para saber mais sobre a história. E a partir daí que eu comecei a ter mais vontade de aprender a língua e de morar no Japão, para realmente conhecer e me aprofundar nisso, porque antes realmente não era um grande interesse meu. Claro. Sabe? E você tem vontade de morar lá para sempre ou não? Você tem vontade de continuar morando no Brasil e ir para lá igual como você faz? Vai lá, descobre um pouco das tendências, pesquisa e traz para cá para compartilhar com as outras pessoas, conosco. Eu acho que para sempre, eu acho um pouco complicado, mas quero passar mais um tempo, assim, talvez 1, 2 anos, alguns anos. Essa questão de tocar, de dar abraço, isso não acontece. Isso não acontece. Então, pra gente que é brasileiro, que foi criado aqui, já é um choque, eu acho, sabe? Eles não estão acostumados. Ou mesmo palavras carinhosas, elogios, assim, é um pouco mais restrito. Então, a cultura é bem diferente nessa questão. E agora, conta um pouco pra gente. Então, você começou com o blog, e daí você migrou pra fanpage, abriu seu Instagram, e depois disso você começou com o seu canal no YouTube, foi isso? O blog veio primeiro em 2013 e aí nessa retomada que foi no ano passado, em 2016, eu lancei meio que ao mesmo tempo a fanpage, o canal do YouTube e o Insta. Eu sabia que eu tinha que estar presente nas redes sociais para conseguir alcançar mais pessoas. Então eu comecei os 3 mais ou menos ao mesmo tempo e fui para o Japão produzir conteúdo. E trouxe para cá para divulgar nessas redes sociais. As minhas redes, exato. Então, gente, aquilo que eu falo, quando você decide se tornar um influenciador digital, você tem que ser especialista no assunto que você for falar, ter domínio sobre ele e principalmente ter uma paixão por aquilo que você está fazendo. No caso, a Pitty, ela é japonesa, descendente de japoneses e tinha uma paixão pelo Japão, pelo país da sua descendência. E ela queria compartilhar as suas dicas de culturas, de turismo, de tudo que ela conheceu, que ela achou de bacana com o seu público. Então, o interessante disso é que, assim, no Instagram ela não tem muitos seguidores, mas no YouTube ela tem um público muito engajado, na fanpage também, e todo mundo que segue ela no Instagram são totalmente engajados com ela. São seguidores fiéis e assíduos que estão sempre querendo saber mais sobre o Japão, sobre a cultura japonesa, sobre todas as dicas que a Pitty passa. Então isso é muito importante lembrar vocês. E isso, você já me disse, né, Pitty? O seu público realmente é fiel, eles entram em contato com você todos os dias. Como é que funciona? Sim, tem pessoas que eu sei que estão sempre lá, que sempre dão os likes, os primeiros likes, que comentam. Muita gente até me manda mensagem, e-mail, só para elogiar, que eu acho incrível, porque as pessoas realmente... Te motiva a continuar. Muito, muito. É o que mais me motiva, é essa reação do público, a interação que eu tenho com eles. E eu faço questão de pelo menos dar uma palavrinha, de agradecer, se as pessoas querem tirar alguma dúvida, pedem dicas, eu faço questão de responder, ou de ir atrás, caso eu não saiba. De repente elas me perguntam alguma coisa muito específica, eu vou atrás, de repente encaminho um link, olha, aqui você vai encontrar essa informação. E você cria hashtags também específicas, Pitty no Japão,
ou Japão? Você tem uma hashtag sua? Pois é, isso eu quero criar, Ju. Aliás, você pode até me dar umas dicas depois. Mas eu penso sim, porque para criar um engajamento maior com essa comunidade que me segue. Porque, por exemplo, eu quero visitar o Japão. Eu nem sabia por onde começar. Eu ia numa agência de turismo, eu ia pesquisar na internet. Mas você, hoje em dia, a gente querendo conhecer um país diferente e pesquisando com influenciadores que só falam sobre o país, sobre o tema, é muito mais legal. Eu vou ter dicas específicas de lugares que, de repente, numa agência de turismo ou num site falando sobre Japão, não vai ter essas dicas, né? E se eu fosse atrás da Pitty, do Instagram dela e virasse uma fã, né? Que no caso eu já me tornei, eu saberia muito mais. Então é muito interessante isso. Legal, com certeza, João, com certeza. Bom, o que você tem para dizer para aquela pessoa que está começando como influenciador digital? Quais são suas dicas para ter um público engajado, para ter seguidores fiéis a você? Quais são suas dicas para essas pessoas? Bom, Ju, uma coisa que você já falou agora é escrever ou produzir conteúdo de alguma coisa que você tenha uma paixão. Você tem que ter uma motivação pessoal para poder falar sobre aquele assunto. Não é só porque tá na modinha falar de um determinado assunto, eu vou também para conseguir seguidores. Acho que não funciona tanto assim. E outra coisa que eu tenho percebido muito é que as pessoas gostam de ouvir histórias pessoais, elas querem conhecer a pessoa. Cases reais, os relatos, exatamente. Relatos pessoais. Então, semana passada, por exemplo, eu postei no meu blog um texto sobre a minha escalada no Monte Fuji, por exemplo. Ai, que legal! Então, foi ótimo, foi maravilhoso. Dei todas as dicas e contei como foi a história, como que surgiu a ideia, quais foram os meus perrengues, as minhas dificuldades, as minhas experiências. Não só falar, olha, leva isso, demora tanto tempo e faz assim assado. Eu acho que as pessoas querem ouvir o que tem de particular para que elas possam se identificar também com aquilo. Eu acho que quanto mais a gente expõe um lado pessoal, mais a gente cria empatia. E vínculo com o seu seguidor, porque a pessoa se identifica, né, com o seu estilo de vida, fala, nossa, eu sou aventureiro, eu gosto de viajar. De repente vê que você escalou o Monte Fuji, poxa, que bacana, ela também gosta desse tipo de aventura, vou seguir ela, se identifica. Então isso é muito interessante, muito legal mesmo. Agora, Pitty, conta um pouco pra gente sobre a Casa do Japão, que abriu aqui em São Paulo. A Japan House, então, eu achei uma ideia incrível. Essa é um empreendimento do governo japonês que escolheu 3 cidades pelo mundo para criar a Casa do Japão. Então aqui em São Paulo, ela foi aberta faz pouco tempo e mais pra frente eles vão construir também em Los Angeles e em Londres, que é onde a comunidade japonesa é bem presente, são 3 cidades cosmopolitas. Não, muito legal terem escolhido São Paulo. Eu ainda não visitei. Você visitou? Já tá tudo pronto? Como é que é? Já, eles agora estão trocando de exposição, eles vão inaugurar a 2ª exposição agora, que vai ser sobre as obras do Kengo Kuma, que é um arquiteto contemporâneo japonês, sobre o qual eu já fiz um vídeo lá em Tóquio. Então, a ideia da Japan House é muito legal, porque eles mostram a cultura japonesa de um jeito mais contemporâneo também. E ficou um espaço não só para a comunidade, não só para quem é descendente, mas para todo mundo que gosta, que se interessa pela cultura e também, querendo ou não, você aprende mais coisas, né? Com certeza. Só de visitar. Então, é muito grande a casa? É grande, é um espaço bem bacana e eles abrem para exposições e também tem espaços para eventos, cursos, palestras. Tem um restaurante do Jun Sakamoto, que é o Junji Sakamoto, que tá ótimo. E é um espaço lindo e vai virar uma referência de São Paulo. Mas, gente, para quem ainda não conheceu a Casa do Japão, vão lá que a Pitty já recomendou, que vale super a pena. E para quem quiser saber mais dicas do Japão, cultural, turismo, entrem no Instagram da Pitty, sigam ela. Vou deixar tudo aqui pra vocês no vídeo. Entrem no canal do YouTube dela e acompanhem. Gostaram, gente? Deem um like então nesse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Obrigada, Pitty, mais uma vez por ter participado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito. Nos vemos todos os dias lá no Instagram e todo domingo aqui no YouTube. Tchau, tchau!